É algo assim de muita alegria, motivo de muita alegria eu vim aqui e dizer isso que Deus fez, porque para mim, irmãos, foi assim um milagre de Deus. Eu trabalhei para uma moça que eu comecei a ver que realmente foi de Deus. Ela disse que o irmão dela, ele tem 50 e poucos anos hoje, mais ou menos, e ela disse que ele teve a mesma coisa que a minha filha teve. Ele nasceu também com paralisia, 50 e poucos anos até hoje, ele não movimenta o braço dele. Uma vizinha minha disse também que conhece uma menina que tem 10 anos e até hoje ela faz fisioterapia. Teve a mesma coisa que a minha filha teve. Ouvi também uma enfermeira falando para mim, lá numa amiga da minha irmã, que era para mim, que era sorte minha, só que para mim é para mim glorificar a Deus, não era sorte minha, era Deus que estava ali, que poderia ter dado paralisia em tudo, até no cérebro dela, e poderia ter dado paralisia no corpo todo. Seria daí complicado, né? E eu creio que Deus permitiu a paralisia no braço dela, para mim ver que Deus é Deus, para mim ver que Deus, Ele age naquilo que a gente talvez às vezes acha que é impossível. Porque eu estava, irmãos, naquele tempo meio afastada. E através desses milagres, essas coisas que eu vi Deus agindo, eu comecei a ver que Deus realmente Ele opera e que Ele não esquece da gente. Mesmo que a gente acha assim, que está ali, pô, Deus esqueceu de mim, porque eu já pensei isso, às vezes eu pensava, Deus esqueceu de mim, Deus me deixou. Não, Deus Ele não esquece. Ele não esquece daquele que um dia disse que o Senhor é Deus. Ele não esquece. E é isso que eu vim aqui nesta noite dizer. E eu creio, assim, eu vejo pelos olhos da fé que o Espírito Santo de Deus, ele pode sim operar na tua vida. Ele pode fazer milagres. Pode vir pessoas e te dizer assim, não, isso não tem mais jeito, porque isso é de nascença. Não existe isso para Deus. Porque Deus, ele opera, Deus, ele faz. E eu creio que ele vai fazer na tua vida. Você que está aí ouvindo, eu tenho certeza que quando você ligou aí, o seu som não foi em vão. O Espírito Santo de Deus já estava do teu lado. O Espírito Santo de Deus, ele já fez você ouvir isso nesta noite. Não porque eu viria aqui, não estou dizendo isso, mas porque através também do meu testemunho, através da palavra do pastor, através da palavra de cada um que vem aqui falar. O Espírito Santo de Deus, ele usa para falar contigo, ao teu coração, e profundamente ao teu coração. Assim Deus fez comigo, usando muitas pessoas. Eu até... lá eu vou falar, tem algo que o pastor não sabe, ele vai estar sabendo disso hoje. E quando eu voltei para a presença na igreja, eu sentei lá na igreja e o pastor começou a falar. E ali o pastor, Deus, ele usou o pastor, mas foi para puxar minha orelha. E puxou e doeu. Porque eu cheguei lá e eu falei assim, em pensamento, eu falei assim para Deus, Senhor, eu não vim aqui para ouvir o pastor falar isso. Eu disse assim, eu vim aqui para ouvir uma palavra de amor porque eu estou precisando, Deus. Eu disse, eu não estou precisando ouvir isso. Eu disse, eu vou vir, Senhor, eu vou vir mais um culto. E se continuar assim, eu não venho mais, eu disse para Deus. E foi um culto que eu disse assim, Senhor, é hoje. Se eu ouvir mais uma palavra, eu não vou, uma palavra assim que eu não vou vir. Porque eu não vim aqui, eu dizendo para Deus, eu não vim aqui para o pastor ficar falando aquelas coisas para mim, eu falando assim para Deus. Irmãos, eu fui naquele dia e quando eu cheguei lá, era uma palavra, novamente, eram outras palavras, mas significavam para mim a mesma coisa. O pastor não sabia nada da minha vida porque eu nunca fui falar para ele. Pastor, eu estou passando por isso, pastor, eu estou assim. Não, eu não falei, não tinha falado para ele. E eu olhei e falei assim, Senhor, hoje é o último dia. Eu disse, porque ele falou de novo aquilo e eu não gostei. Irmãos, foi uma experiência para mim assim, que nunca tinha acontecido. Foi uma experiência para mim maravilhosa. O Espírito Santo de Deus, ele me paralisou dentro da igreja. Tinha irmãos do meu lado, pastor lá na frente. Eu quero te dizer que se acontecer contigo é de Deus, porque isso acontece. E eu não ouvia mais o pastor falar. Eu também não ouvia, minha filha estava no meu colo dormindo, e eu não ouvia mais os irmãos também que estavam do meu lado. E de repente o Espírito Santo de Deus, ele começou a falar comigo. Eu lembro de algumas coisas, o Espírito Santo de Deus falou muitas coisas naquele dia comigo, mas eu vou falar o que eu lembro. E ele falou assim para mim, por um acaso tem dito da tua vida alguma coisa para o pastor? Ele falou bem assim. Ele falou para mim, por um acaso ele sabe alguma coisa da tua vida? Ele disse, é eu que estou te chamando a atenção, não é o pastor. Ele disse, é eu que estou puxando a tua orelha, não é o teu pastor. Ele falando assim para mim. E aquilo dali, irmãos, foi, naquele dia eu chorei muito. Depois que eu tomei assim, que eu estava em si,
Eu chorei muito e eu senti vontade de ir lá pedir perdão ao pastor e dizer, pastor, me perdoa porque eu critiquei o pastor em pensamento. Eu glorifico a Deus que Deus não deixou eu criticar o pastor para outras pessoas. Glória a Deus por isso. Mas em pensamento eu critiquei. E eu queria pedir perdão e assim no meu coração eu pensei assim, se eu for pedir perdão, eu sei que o pastor vai perdoar, porque é um homem de Deus. Mas Deus sabe que aquele pensamento ali já era coisa do diabo para mim não voltar para a igreja. E para mim não voltar para a presença de Deus. Porque por mais que Deus tinha feito tudo na minha vida, eu ainda andava naquele caminho torto, naquele caminho que não estava agradando a Deus. Mas Deus, Ele opera, amados. Deus, Ele faz assim mesmo com a gente. Ele deixa a gente, às vezes, ir lá embaixo para a gente ver que Deus é quem levanta. E às vezes a gente vai na igreja e acha que o pastor fala uma coisa, a gente acha, poxa, o pastor está falando isso para mim e eu queria ouvir outra coisa, mas Deus, Ele não fala o que você quer ouvir. Ele fala o que você precisa ouvir. E é assim que aconteceu comigo. Eu honro, assim, o meu pastor, e não estou engrandecendo o meu pastor, mas agradeço a Deus, mas quando precisa ser elogiado, eu elogio. E é um pastor, assim, que é uma bênção. E eu digo assim, até pro pastor, que glória a Deus, ali eu estou sendo bem alimentada, eu sou uma ovelha bem alimentada, glória a Deus por isso. Que eu estou querendo dizer bem alimentada na palavra, não passo fome na minha igreja na palavra, glória a Deus, porque quando é para corrigir, sabe corrigir, e quando é para falar uma palavra de amor também sabe, Deus usa tremendamente. E você que quer ouvir algo de Deus, procura. Eu não digo para procurar ali a minha igreja, se você mora ali perto, amém, mas se você mora em outro lugar, procura uma igreja mais perto da sua casa e vai. Eu digo a igreja porque é ali que Deus opera, é ali que Deus usa os servos do Senhor. E procure e vai porque Deus vai falar tremendamente contigo. Assim como Deus falou comigo, falou com muitas pessoas. Tem muitos outros grandes testemunhos de pessoas que Deus falou tremendamente. Deus opera mesmo, meu amado. Você tem que procurar, buscar e querer, porque Deus, Ele faz sim, mas a gente também tem que querer, não é só pedir para alguém orar. Que buscar, Senhor, eu quero e eu vou fazer. E eu glorifico a Deus por esta noite, até porque eu estava nervosa, mas assim, Deus de repente fez transformar, Deus fez mudar tudo, e glória a Deus. E que Deus venha agir tremendamente na tua vida. Em nome de Jesus eu declaro isso e entrego a palavra para o pastor.